Boa tarde, pessoal. Pessoal, muita gente aí no meu canal tem acompanhado. Eu fiz vários vídeos sobre essa estação de solda aí, porque o pessoal gostou, pediu para fazer mais vídeos, né? Eu fiz um unboxing dela, vou até deixar aqui o link para vocês verem o unboxing dela. Aí depois o pessoal gostou, que pediu para fazer um vídeo da demonstração dela funcionando. Fiz também um vídeo, vou deixar aqui para vocês. Tá? E a coisa foi evoluindo, né? Aí um último colega agora pediu para tentar ver se a gente conseguia mostrar o fluxo de ar dela. Também fiz o vídeo, deixei aqui, né? Então, ou seja, o pessoal gostou dessa estação e eu também. Né? Essa estação tem sido muito útil para mim e a grande vantagem dela ser barata, né? Mas nem tudo são flores. Eu tive infelicidade, né? Aliás, as pessoas que tiveram esse problema tiveram mais infelicidade que eu, né? Mas eu me sinto até, vamos dizer assim, eu fico também um pouco chateado com o pessoal, que 3 pessoas compraram essa estação e vieram com problema. Então eu também fico chateado, né? Porque esse povo, infelizmente, deu azar, né? Então eu fico um pouco chateado por eles mesmos, né? Afinal de contas, ninguém quer comprar um troço e vir com um problema. E aí pedi para que o pessoal desse mais informações, me explicasse, me desse algum parâmetro para eu tentar ajudar, tentar descobrir o que está acontecendo, né? Mas nem todo mundo tem tempo, né, pessoal, de sabe, ficar na internet, bater papo e tudo mais. Então, ainda tentando ajudar o pessoal, eu vou tentar fazer uma parceria com algum de vocês. Eu vou pedir para que algum de vocês aí, algum inscrito, faça o mesmo. Você que tem essa estação de 220 volts, tá? Eu vou pedir para fazer a mesma coisa que eu vou fazer nesse vídeo, para nós tentarmos fazer uma comparação e descobrir o que está acontecendo. Eu vou nesse vídeo desmontar essa estação de solda. Pois é, já dá até um arrepio falar nisso, né? Mas eu estou querendo ajudar, pessoal. Então, eu sou da área de eletrônica, então eu tenho condições de remontar isso daqui para qualquer efeito, né? Mas se vocês desmontarem com cuidado, não vai ter problema não. Então eu vou desmontar ela. Esse vídeo vai ser bem comprido, porque eu vou tentar fazer ele bem detalhado, né? Então, para você que quer só conhecer essa estação de solda, esse não é o vídeo, tá, pessoal? Segue os vídeos que eu coloquei aqui no canto, que para você só conhecer essa estação, esse vídeo é excelente. Esse vídeo é um vídeo técnico, tá? Então, onde eu vou desmontar, eu vou avaliar o funcionamento. Vai ser um vídeo comprido, tá? Não vai ser um vídeo curto objetivo. Vou tentar ser objetivo o máximo que eu puder, mas é um vídeo direcionado para técnico. Não é para você que quer só conhecer a estação, tá bom? Então, para você, colega, que tem uma estação dessa, 220 volts, vamos nos reunir agora, vamos tentar ajudar os outros colegas que compraram e tiveram essa infelicidade. Eu tenho suspeita de ser um erro de montagem, tá? Porque essa estação ela tem 2 versões, 110 e 220. Eu acredito que na hora da montagem o pessoal possa ter comido bola em alguma coisa e trocado um componente da estação, botado no 110, num lugar que teria que ser 220. Então, o que eu peço, pessoal? Quem tiver uma estação de solda dessa, vamos desmontar junto aí. Faz um vídeo, manda o vídeo aqui no link no meu canal para eu comparar, a gente tentar fazer uma compilação e chegar a uma conclusão sobre esse aparelho e descobrir o que aconteceu, para ver se os nossos colegas aí que tiveram essa infelicidade possam consertar esse aparelho em casa, né? Então trocar o equipamento, trocar de repente o componente que está fazendo essa alteração. Se for só um componente, perfeito, a gente resolve isso aqui, ajuda muita gente. O problema é se for alguma coisa no microcontrolador dele, no firmware, aí não tem jeito, né, pessoal? Então é assim, é uma tentativa minha de tentar ajudar os colegas. Então eu vou desmontar, eu vou ver tensão, se der, né? Se der para ver tensão de alguma forma aqui, eu vou tentar ver. Eu vou tentar medir resistências, medir continuidade, enfim, eu vou fazer a exploração aqui no máximo que eu puder, tá? Para tentar deixar isso detalhado aqui e
dar subsídio, né? Dar alguma base para o pessoal ter como buscar alguma informação, né? Então tá bom, pessoal. Quem tiver 220 aí também, faz essa gentileza, ajuda aí os nossos colegas, desmontem também, verifiquem, poste o vídeo aí pra gente tentar formar um entendimento disso daqui, tá bom? Então, pessoal, se você não é técnico, não faça isso, tá? Isso aqui, se você não souber o que está fazendo, você pode inutilizar seu aparelho. Se você é técnico e tem essa 220 volts, ajuda o pessoal aí, tá? Desmonta e segue a gente aí para tentar dar parâmetro, dar informação para o pessoal conseguir ajudar, para o pessoal se ajudar a desmontar essa estação. Infelizmente, mandar de volta para o fabricante, no nosso país isso não vira, né, pessoal? Infelizmente, o frete sai mais caro que comprar uma outra. Então vamos ajudar o pessoal aí, tá bom? Vou começar a desmontar agora e vou chamando a câmera aqui, vou ligando a câmera conforme eu for encontrando algumas coisas importantes que possam ser relatadas, tá bom? Aqui está desmontado, tá? Eu vou começar pelo soprador, depois eu vou passar por ferro de solda e depois eu vou passar para a estação propriamente dita. Tá? Desmontagem dela é tranquilo, é só tirar aqui, desrosquear isso daqui, né? Depois soltar esses dois parafusos aqui e você já tem ela exposta. Tá? Aqui está a ventoinha, uma ventoinhazinha simples, ó. Essa aqui é de 12 volts, então ele com certeza tem algum regulador de tensão para 12 volts internamente, né? Como a ventoinha já é 12 volts, não é necessário a gente medir, mas eu vou medir aqui a resistência, tá? Só por uma questão de documentação. Não está medindo não. Não sei por qual motivo. Bom, ele deve ser daquelas resistências bem baixinha que o multímetro não está pegando. Tudo bem. Vou medir aqui. Mas isso aqui não tem por que a gente esquentar muito a cabeça. Só é 12 volts, né? E acredito que no modelo 220 vai ser a mesma coisa. Bom, aqui eu vou medir a resistência. A resistência são esses dois fios vermelhos aqui, tá? Ó, deu 19 ohms. Tá? Então a resistência 19 ohms. Aqui é o terra, tá? Não tem muito segredo. Esse daqui provavelmente é o sensor de temperatura, pessoal. Ó, sensor de temperatura. Deixa eu tirar essa plaquinha aqui. Parece que é ligado em outro lugar. É ligado aqui, ó. Então vamos lá. Sensor de temperatura deve ser um termistor, né? Supondo aqui, tem 1.6 ohms, tá? Então essas são as medições do nosso soprador, tá bom? Vocês anotam aí, eu volto o vídeo, vê de novo conforme a necessidade. Vou montar agora e vou partir para o ferro de solda. O ferro de solda eu não vou conseguir desmontar ele inteiro, então eu vou tentar demonstrar o que eu consegui. Coisa muito interessante aqui, tá? Olha que engraçado. Na hora de eu montar, eu parei um pouquinho e pensei, falei, peraí, tem coisa errada aqui. Ele veio desta forma. Pessoal, a entrada de ar está aqui em cima. Olha só. Então tem um erro de montagem aqui, tá? Essa ventoinha tinha que estar assim, ó. Então provavelmente o fluxo de ar é maior do que aparenta, viu, pessoal? Então se vocês receberem essa estação, atentem para isso daí, tá? Essa placa aqui não tem nenhum componente, não tem nada aqui que precise refrigerar, então não tem por que essa ventoinha estar dessa forma, tá? Isso aqui na verdade vai atrapalhar o fluxo de ar, porque ele tem que dar toda essa volta para entrar aqui e ser soprado, ao passo que se ele estiver assim, ele já vai direto. Então aqui você desobstrui a passagem de ar. Pessoal,
vocês que receberem essa estação, atentem nisso, tá? Então, quando desmontar, verifica se essa ventoinha está para cima, tá? Dá até para ver por aqui, ó. Se não tiver, desmonta e inverte ela, tá, pessoal? Olha aqui, olha, foi bom fazer esse vídeo, viu, pessoal? Foi muito bom. Já deu para plotar que tinha alguma coisa aqui que tinha que ser corrigido, tá bom? Então, vamos continuando. Dar continuidade à desmontagem, eu fiz um vídeo anterior onde eu testei o fluxo de ar do soprador, né, dessa forma aqui, tá? Eu vou deixar o link aqui se vocês não souberem do que eu estou dizendo. É a maneira que eu encontrei para tentar mostrar para eles como é que seria um fluxo de 150 litros por minuto, tá? Agora que eu inverti aqui a ventoinha e ela está sugando direto daqui, tá? Eu vou fazer o mesmo teste aqui que eu fiz com aquele bico mediano, tá bom? Ó, vamos lá. Soprando uma bolinha, ó, aqui já começa a empurrar, perfeito. Um componente com a face lisa para baixo, ó, aqui já está empurrando, e um componente com a face com as pernas para baixo. Esse aqui até tem que chegar um pouco mais perto, ó. Certo? Só para vocês compararem aí, tá, pessoal? Eu tenho a impressão que melhorou em torno de 20% aqui o fluxo, que agora dá para sentir bem mais aqui o fluxo, tá? Mas visualmente aqui, esse é a modificação que teve depois de eu corrigir a ventoinha, né? Colocá-la com o lado correto para cima, tá? Então, perfeito. Já fiz aqui, demonstrei, vou continuar com o vídeo agora com a desmontagem. Do ferro de solda, tá? Desmontar ele é um pouquinho complicado, tá? Eu já tentei uma vez e eu percebi que daria um pouco mais de trabalho do que eu imagino, né? Eu estou esperando chegar a resistência que eu comprei dele a mais, para eu ter certeza que eu não vou puxar aqui e não estourar nada aqui dentro, né? Então, enquanto não chegar essa resistência, eu prefiro não desmontar ele por completo, tá? Mas dá para nós testarmos aqui. Então vamos lá. Ó, aqui eu tenho, deixa eu focar a câmera, ó, pino 1, pino 2, pino 3, tá? O pino 2 não é ligado a nada, tá, pessoal? Ó, não tem nada ligado a ele. Então a resistência está no pino 3 e o pino 1, tá? Ó, entre o pino 3 e o pino 1 deu 42,3 ohms, tá? Deixa eu botar um pouco para cá para melhorar o foco do... Ó, 42,3 ohms. Então, essa é a resistência de 110 volts, tá bom? Ok, vou desmontar agora a estação mesmo. Vamos lá. É um pouquinho enjoado de desmontar, tá, pessoal? Essa placa fica lá dentro, você tem que soltar 2 parafusos que estão nela, e essa placa aqui, ela fica parafusada aqui, tá? O que eu aconselho fortemente, tá, pessoal, é cheio de cabinho de conectores. Então, ó, marquem os conectores, como eu fiz aqui, ó, 5 com 5, 7 com 7, 6 com 6, etiquetem, né? Coloquem uma numeração com caneta mesmo, caneta de CD, só para que vocês não se percam e de repente não consigam mais montar isso aqui de volta, tá? Ou conectar o conector no local errado, tá? Então façam isso antes de começar a desmontar o resto, tá bom? Vamos continuar aqui. Agora eu vou tentar entender o máximo que eu puder desse circuito aqui sem um esquema. Vamos lá. Deixa eu pegar uma ponta fina aqui para conversar com vocês. Pessoal, olha só, eu descobri algumas coisas. Essa placa aqui, ela basicamente controla o soprador, tá? Então, o cabo que sai do soprador, que vai pro soprador, ele vem daqui, né? Então, vem desses 2 plugs aqui. Já já eu vou tentar desvendar o máximo que eu puder sobre ela, caso alguém esteja com problema no soprador aí. Mas até agora ninguém relatou problema nisso, né? Já o ferro de solda, ele sai direto dessa placa aqui,
que é a placa da controladora do ferro de solda. Então, o que eu pude observar? Você tem um módulo que corresponde ao soprador térmico, né? E você tem um módulo que corresponde ao ferro de solda. Tá? A diferença é que o controle da temperatura deste módulo é feito por esta placa aqui, através deste conector aqui. Tá? Pois bem, vamos tentar, eu vou tentar passar o máximo possível de informação que eu vi aqui. Sobre o microcontrolador e seu sistema, vai ser quase impossível ficar chutando aqui, né? Sem ter um esquema e sem saber o firmware desse microcontrolador, né? E até porque ele também é raspado, ó. Não tem especificação dele aqui. Então, pessoal, nisso aqui, infelizmente, vai ser um tiro no escuro. Eu vou ficar chutando aqui. Tá? Vou falar até agora o que eu reparei. Por este conector aqui, o JK4, tá? É a alimentação. Então aqui entra a energia elétrica. E por esse conector aqui sai o cabo pro ferro de solda. Né? E quem faz esse chaveamento é justamente esse transistor aqui, que é um BT136, não olhei o datasheet dele, mas estou chutando ser um triac, tá? Tudo indica ser um triac. E ele que faz o controle. Tá? Então você tem uma conexão saindo daqui, conectando a essa resistência, tá? E também, ó, essa resistência aqui, perdão, conectando a essa resistência e também conectando a este transistor aqui. E ele vai e segue para o microcontrolador aqui. Né? Então, provavelmente o chaveamento disso tudo deve estar ligado a esse MOSFET aqui. Ó, dá para perceber que um terminal dele vem para esse resistor e daqui vai para o microcontrolador. Né? Uma entrada, a entrada dele tá aqui, ó. Por essa parte aqui você já tem, ó, visto, com essa conexão ligada a um terminal, que é um terminal do ferro, né? E o outro, que é esse terminal aqui, ele está ligado a esse resistor, que também está ligado a esse terminal aqui, né? Então, provavelmente, pessoal, essa parte aqui é responsável pelo controle, tá? Então, quem tem uma estação dessa de 220, sem explorar outros componentes aqui, por enquanto a gente está vendo só isso daqui, né? Eu peço a atenção nestes componentes aqui, tá? Esse resistor, que é de 22 ohms, né? E esse componente aqui, que é o BT136, esse possível triac aqui, tá? Agora eu vou passar uma geral aqui, eu vou falar os componentes que eu estou conseguindo ver, tá? Porque muitos estão raspados, e vocês vão comparando com a estação 220 de vocês, tá? Então, esse possível triac BT136S, esse capacitor aqui, ó, um CBB22, que é 12,5J de 400 volts, tá? 12,5J, 400 volts. Aí capacitor, né, tem 330 microfarads, 25 volts, né, isso aqui não iria fazer grande diferença assim, mas já que eu tô com ela aberta aqui, eu já vou falar para vocês. Esse daqui é um de 47 microfarads, tá, esse capacitor aqui. Deixa eu ver o que mais dá para identificar aqui.
Minha preocupação é com essa entrada, tudo que está relacionado a essa entrada aqui. Ó. Bom, R19 está marcando 121, R17 121 também, R16 121, R18 222, são os resistores que eu estou falando, tá pessoal? R21 332, vocês vão anotando aí, tá? Como eu disse, esse vídeo vai ficar cansativo, mas é direcionado para técnico, tá? R12 103, R13 103, R8 471, diodo não estou conseguindo ver, R7 125, R10, está bem difícil, pessoal, não estou conseguindo ver. Parece 180, 5180 ou S180, alguma coisa assim. Comparem aí, por favor, tá, pessoal? R5 parece o mesmo, S180 é o que está aparecendo, ou 5180. R4 está tranquilo, 1R00. Diodo D3 está escrito, parece T4 e um número que está apagado, T4, 7 ou T4. Que não estou conseguindo ver, pessoal. Tá muito ruim de ver o Q1. Não estou conseguindo identificar o Q1, infelizmente, tá, pessoal? Eu sinto muito. Bom, dos componentes visíveis são esses, tá? Os componentes visíveis são esses. Vamos aos CIs aqui, tá? Aqui eu tenho um LM358, esse componente aqui. Aqui eu tenho, isso aqui é um circuito integrado, tá? MS5, um F89AE 944 GBHA. Esse CI aqui é essa especificação, pessoal. Tá? Desse lado é isso. Do outro lado eu tenho os controles, tem esse trimpote aqui que eu não vou me meter a besta, tá? 10.3, não vou regular ele porque eu não tenho ideia do motivo, do porquê que ele está aqui, então pode ser que eu desconfigure alguma coisa. Tá? Bom, da placa controladora direcionada ao ferro de solda, tá? É ela que controla o ferro de solda. Isso é o que eu consegui ver, pessoal, e o que eu consegui descobrir numa leve olhada aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Amigos, o que eu consigo ver é esse. Talvez esse resistor aqui, ó, pessoal, ó, uma outra informação que pode ser interessante, tá? Esse resistor aqui, ó, o R4 1R00, ele também tem relação com esse MOSFET aqui. Então, ele está ligado justamente a... Cadê? Ele parece estar ligado aqui, pessoal. Parece. Tá? Deixa eu medir a continuidade para ter certeza. Não está não, pessoal. Ele não está ligado aqui não. Onde que esse danado tá ligado? É tão ruim trabalhar sem esquema, né, pessoal? Ele não tá ligado aqui, deixa eu ver. Não. Ele não tá ligado aqui.
Opa, tá assim, pessoal, desculpem aí. Ó, é porque tá com verniz aqui em cima, então não tá fazendo muito contato, mas ligando na perna, ó, então tá, ó. Esse resistor tá ligado aqui, ó, que provavelmente deve ser a entrada que alimenta esse triac aqui para alimentar o resto. Então talvez esse resistor aqui faça alguma diferença, tá, na tensão máxima daqui. Então tem que ficar de olho nesse resistor e nesse componente, tá? Para você que está tendo um problema com o ferro de solda, é bom olhar o seu e comparar isso daqui, tá? Esses resistores. Esse aqui está parecendo ser de 1 ohms, né? Um R00 é 1 ohms, parece. Bom, tá. Dessa placa o que eu consegui levantar isso, tá, pessoal? Vamos agora para essa outra aqui. Eventualmente quem tiver algum problema com o soprador. Aqui é feito o controle, tá? Nós temos aqui um BTA 16, tá? Então temos um triac aqui. Aqui nós temos um 78M050X190 910, perdão, 0x1910, tá? Esse componente aqui. BTA 16, como já disse, capacitor de 100 microfarads, 100 microfarads. Aqui é um capacitor de 10 microfarads por 400 volts, 10 microfarads por 50 volts. Aqui eu não estou conseguindo ver, pessoal. JN22M é o que está aparecendo. Aqui eu tenho 10D471K, esse componente aqui. Esse aqui eu tenho 221, 1kV. Aqui eu tenho um EL817 CC40. Esse aqui está raspado, para variar, né? Tá, dos componentes do CI é isso. Agora vamos aos resistores, tá? R27 470 470, R29 1002, R33 433, R28 102, R31 221, R37 153, R38, esse tá complicado, pessoal, muito miudinho, tá 1000, e o R39 também 1000, R34 1000 também, R25 105, R24 105. Esse aqui não estou conseguindo identificar, pessoal. Me sinto muito, esse aqui eu não consigo. Tá, esse capacitor aqui, CBR22 104J 400 volts. Do outro lado não tem nada. Tá, esse aqui é um capacitor de 10 microfarads por 400 volts. Esse aqui é tá 0.1 microfarad por 275 volts AC, tá? Esse capacitor aqui. Pessoal, dessa placa é isso aqui, é o que eu consegui identificar, tá? Agora eu vou tentar montar de volta.
Pessoal, eu vou pedir a compreensão de vocês num ponto, tá? Vai ter muita gente me perguntando, mas e o componente tal, e o não sei o que, vê para mim, mede a tensão em tal lugar, não sei o que. Pessoal, olha só, eu gostaria muito, tá, de atender todo mundo, de atender todas as perguntas que vão aparecer sobre esse circuito. Mas, pessoal, eu vou ter que usar um pouco o bom senso, tá? Abrir isso aqui não é fácil, né? E se eu tiver que abrir toda vez que alguém me fizer uma pergunta, eu vou acabar danificando a minha estação de solda e é meu instrumento de trabalho, né? Eu já fiz isso aqui no intuito realmente de tentar ajudar o pessoal, ajudar os colegas, então eu fiz um disassembly dela aqui, tá? Eu desmontei ela aqui. Eu não tenho o esquema eletrônico dela e do jeito que está raspado aqui esses componentes, dificilmente a gente vai encontrar o esquema eletrônico dele por aí, tá? Então eu peço a compreensão de vocês, tá? Eu não vou poder desmontar isso aqui a cada vez que alguém me perguntar alguma coisa, tá, pessoal? Uma hora eu vou acabar quebrando meu instrumento. A gente sabe que isso é possível, né? Então eu vou montar de volta, né? Eu vou esperar que outros colegas acrescentem informações, façam outros vídeos, utilizem o meu vídeo como base para daqui tentar expandir, tentar acrescentar mais informações, né? E se eu tiver assim bastante informação, se eu tiver muita coisa que realmente seja relevante, tá, pessoal? Aí eu vou fazer um outro vídeo, quem sabe eu desmonto isso aqui de novo, entendeu? E aí vou mostrando, tá? Então eu peço já desculpa antecipadamente para vocês. Eu não vou ficar desmontando essa estação aqui para não danificar o meu equipamento de trabalho, tá? Eu estou tentando ajudar todo mundo da maneira que eu posso, tá, pessoal? Então, mesmo que eu puder fazer para vocês, eu tenho que usar o bom senso. Então, eu não posso desmontar isso aqui cada vez que alguém me fizer uma pergunta, tá, pessoal? Não me entendam mal, por favor. Eu peço que usem a compreensão de vocês, usem o bom senso. Não vou poder desmontar isso aqui direto, tá? E antecipadamente já peço desculpa para vocês, tá bom, pessoal? Então, o que eu pude acrescentar isso, se eu tiver mais informações, se o pessoal juntar mais informações, juntar coisas mais relevantes, como por exemplo, né, descobrimos que a ventoinha veio ao contrário no soprador, né? Então, acrescentando mais informações, eu vou fazer de repente um outro vídeo, fazer alguma coisa mais informativa para vocês, tá, pessoal? No intuito de ajudar aos colegas aí que infelizmente tiveram esse azar aí dessa estação vir com um problema no ferro de solda, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje é esse, um abraço e até a próxima, de coração, viu?